meus amores, vamos para mais uma aulinha de história e hoje nós vamos fazer uma revisão sobre tudo que a tia falou de Roma, como tudo aconteceu, como tudo começou. Como vocês sabem, Roma está situada na região Lácio, próximo às desembocaduras do rio Tigre na Península Itálica. Desembocadura a gente diz que é o final, onde as águas desaguam, né? Antes da fundação de Roma, a Península Itálica era habitada por diversos povos, como italiotas, né, que eram compreendidos em várias tribos, como os latinos e os sabinos. Além dos italiotas, tinham os gauleses, etruscos e gregos. A sociedade romana era formada pelas seguintes camadas: patrícios, que eram os aristocratas, que eram os grandes proprietários de terra, os únicos que podiam ocupar cargos políticos, militares e religiosos. Tínhamos também os plebeus, que eram os homens livres, mas considerados estrangeiros, não tinham direitos políticos e eram os pequenos agricultores, pastores, comerciantes e artesãos. Tinham os escravos, né, que era um número reduzido, e eram originários dos povos conquistados, das guerras. Além disso, né, as atividades econômicas nos primeiros tempos de Roma, né, a gente sabe que a base da economia era somente a agricultura. Mas com o passar dos anos e a formação de um vasto império, as atividades econômicas passaram a englobar, além da agricultura, artesanato e da pecuária, também cresceu-se um intenso comércio com as províncias mais distantes. Já no primeiro sistema de governo, nós tínhamos a monarquia, né? Antigamente em Roma, quem governavam eram os reis, por isso monarquia. Mas eles não, como a gente ouve, né, que geralmente quando a gente fala em monarquia, rei, é hereditário, né, herança, o pai morre, o pai, né, que é o rei, morre, fica pro príncipe, o príncipe vira rei. Não, antigamente Roma não era assim, tá? Eles não tinham poderes absolutos e nem governavam por hereditariedade, tá? Para eles exercerem poder, eles dependiam do apoio dos donos de terras e das pessoas mais ricas. Eram escolhidos por uma assembleia, as assembleias curial, e tinham poder limitado pelo Senado. Então, eles não mandavam como eles pensavam, né, como eles imaginavam. Eles, né, tinham que ter esse auxílio, né, das pessoas mais empoderadas, mais ricas. Durante o período republicano, Roma, com um exército bem treinado e armado, eles conquistaram inúmeras regiões, iniciando a formação de um grande império. Para dominar o mar Mediterrâneo, os romanos tiveram de enfrentar Cartago, que era uma antiga colônia fenícia no norte da África. As três guerras, né, essas guerras que eles tiveram com Cartago, né, foram essas três guerras de Roma e Cartago. Elas ficaram conhecidas como guerras púnicas, né? Palavra que vem de púnico, nome dado pelos romanos aos cartagineses. Então, o que foi as guerras púnicas? Foram as guerras, né, que Roma enfrentou com Cartago para poder dominar suas terras. Quando a gente fala em Império Romano, né, gradativamente os romanos eles foram, né, se formando um imenso império, né, transformaram o mar Mediterrâneo, né, ganharam as terras do mar Mediterrâneo e formaram um lago romano, como eles diziam, né. Durante sua expansão, Roma constituiu um poderoso exército cujas suas funções iam além das guerras. A base da riqueza romana constituía-se na exploração das regiões anexadas. Eram os povos conquistados que Roma conseguia escravos, cobrava impostos, controlava mais de terras, fazia comércio e extraía riquezas, como ouro, prata e outros metais. Portanto, a guerra era o principal combustível do império. Então, eles conquistavam os escravos através dessas guerras.
No governo, né, do rei Otávio, para ele poder conseguir uma popularidade, né, para fazer com que esse império dele crescesse e fizesse com que as pessoas continuassem escolhendo ele como rei, ele adotou a política do pão e circo. O que era essa política, né? Ele distribuía, o rei Otávio, ele distribuía trigo para a população pobre e organizava espetáculos, né? Espetáculos públicos de circo na cidade, para poder divertir a população. Nesses espetáculos, né, que na cidade de Roma se realizavam no Coliseu. Esses espetáculos eram na rua? Não, eram no Coliseu. No Coliseu, quais eram os tipos de espetáculos que tinham? Luta, brigas entre gladiadores, enfrentamentos de animais selvagens e outros números de grandes violências. Só que aí, né, conforme foram passando o tempo, a partir do século III, o Império de Roma foi marcado por inúmeras crises, dentre as quais se destaca a crise do escravismo. O que era isso? O escravo era a base da economia de Roma, né, da sua riqueza. Era ao mesmo tempo mão de obra e mercadoria. Mas, no entanto, no final do século XII, os romanos praticamente pararam as guerras de conquistar. Eles pararam de conquistar as guerras, eles não estavam mais ganhando. Isso no finalzinho do século XII. Quando entrou o século III, né, como eles não estavam ganhando as guerras, né, diminuiu muito o número de escravos à venda. Então, quando tem uma coisa rara que a gente quer, o que acontece? Ele se torna raro e caro, né? Então, foi o que aconteceu com os escravos. Como eles não estavam ganhando as batalhas, eles tinham que comprar. Aí foi que surgiu a crise do escravismo. Eles não tinham tanto dinheiro para comprar, não estavam ganhando as guerras, e aí os escravos foram se tornando raro e também caro. Tentando salvar o Império Romano da crise, né, generalizada, porque não tinha escravos, não tinha mão de obra para trabalhar, não tinha dinheiro para comprar os escravos, e aí foi se tornando um grande caos, né? Ele foi tentando tomar várias medidas, né, ao longo dos anos, e nenhuma delas resultou em melhorias, né, em mais estabilidade. E aí, né, com o passar do tempo, Roma foi crescendo e hoje está aí uma cidade, se tornou, né, muito grande. Aí a tia trouxe aqui para vocês, ó, uma imagem meramente ilustrativa, né, para vocês estarem vendo como era, mais ou menos, ter uma noção de como era. Aqui é um castelo, né, o Império do Rei, a população toda em volta. O Coliseu lá atrás, escondidinho, onde aconteciam os espetáculos, tá? Lembrando, tá? Essa aula não vai ter atividade do livro, porque foi revisão. Então, todas as atividades do livro a gente já foi feita. Vocês vão ver que no cronograma tá lá, atividades de folhinha. É a folhinha da apostila, tá? Então, peguem a apostila para estarem fazendo as atividades. Número 1. Complete as frases com as palavras abaixo. Roma está localizada na região... pontinho, pontinho. Próximo à desembocadura do rio, pontinho, pontinho, tá tudo aqui. Os povos que habitavam a Península Itálica antes da fundação de Roma eram os, pontinho, pontinho, né, que era correspondente aos sabinos e latinos, e as outras 3 povos. C. As atividades econômicas iniciais da cidade de Roma eram aqui, tá? As atividades. Número 2, coloque F para falso e V para verdadeiro. Com as conquistas, a classe dos patrícios fortaleceu-se ainda mais, pois aumentou suas propriedades, né? Verdadeiro ou falso? O escravismo, não mais necessário, diminuiu depois da expansão de Roma. É verdade? O escravismo, ele parou de existir porque não tinham mais necessidade? Né? Tem certeza? Verdadeiro ou falso? Ou a outra, as conquistas romanas beneficiaram os colaboradores de impostos e que forneciam víveres aos exércitos?
víveras relacionadas a gêneros alimentícios, tá? Mantimentos. Então, isso daí é verdadeiro ou falso, tá? O de baixo, os pequenos proprietários empobreceram porque sofreram a concorrência dos produtos vindo das províncias. Sim ou não? Verdadeiro ou falso, tá? Aumentou o número de trabalhadores livres porque os povos conquistados iam para a Itália em busca de emprego, né? E aí vocês vão ver. 3. O que foram as guerras púnicas, tá? Lembra que a tia falou, né? As guerras púnicas que foram as guerras entre o quê, né? E aí vocês vão colocar aí. A atividade de história é só essa, tá? Dando continuidade à nossa aula, né? Como vocês viram, segunda-feira foi feriado de 7 de setembro. O que foi esse feriado, né? Quando o Brasil foi conquistado, né? Ele foi conquistado pelos portugueses. E aí a tia tá até caracterizada, ó, com o chapeuzinho. O Brasil foi conquistado pelos portugueses, né? E eles que dominavam, que lideravam o nosso país. Só que aí o nosso rei não estava tão satisfeito com essa liderança. E aí foi todo um processo, né, que levou de 1821 até 1825, 24 por aí. Levou um processozinho, né, para o Brasil conseguir a sua independência. E por isso, no dia 7 de setembro, foi quando oficialmente conseguimos a nossa independência, né? Nós conseguimos nos desvincular, Portugal ficou para Portugal e o Brasil ficou sendo governado pelo nosso rei. E aí, por isso nós comemoramos, né, feriado, porque foi uma grande conquista para o nosso hoje país, né? Com muita luta nós conseguimos nos tornar independentes de Portugal. Senão, talvez até hoje nós continuaríamos sendo dependentes de Portugal, né? Mas graças a Deus não, nós temos essa independência, por isso dia 7 de setembro é feriado aqui no nosso país. Então, finalizando nossa aula de hoje, um beijo, a tia ama muito vocês e até o próximo vídeo.